Nesta terceira sessão, nós vamos conversar sobre gestão e governança corporativa. Então vamos imaginar que você vai assumir uma companhia. O que você pergunta para aquelas pessoas que estão na companhia? O que você estuda antes de você assumir a companhia? O que normalmente você escuta das pessoas quando você assumiu a companhia e vai conversar com elas? O que você faz a respeito daquilo que você escuta? E vamos falar um pouco sobre planejamento estratégico, que é algo que está muito relacionado à governança corporativa, porque ele pensa no longo prazo. Bom, quando você assume uma companhia, o mais importante em T0 é você elaborar um plano para os 100 primeiros dias. Então, aquela história de que os governos têm 100 primeiros dias, os presidentes de companhia têm 100 primeiros dias, os diretores têm 100 primeiros dias, para mostrar a que eles vieram, para dar os primeiros resultados, ela é intuitivamente verdadeira. Ou seja, esse passo temporal de 100 dias, ele é julgado como suficiente para que a pessoa elabore um plano, comece a colocar esse plano em ação e que esse plano já dê os seus primeiros resultados. O primeiro ponto é você se preparar mentalmente durante essa contagem regressiva. O que é a contagem regressiva? É aquele mês, aqueles 15 dias, aquela uma semana que você tem até assumir aquela função. Depois de você assumir a função, ou seja, a diretoria, a gerência, a presidência da companhia, o importante é você alinhar as expectativas com a sua equipe, que pode ser uma equipe de 5 pessoas, uma equipe de 20 pessoas, uma equipe de 2.000 pessoas, se você for ser o presidente da companhia. Como é que você alinha a expectativa sua com a equipe? Você faz perguntas comprovadas de escuta ativa. Nós vamos ver algumas delas adiante. Depois você vai moldar a equipe gerencial, o que é o que? Determinar o que cada um faz, como faz, quais são os trabalhos em equipe. Você vai definir o que cada pessoa da sua equipe faz, que trabalhos ela desenvolve e como esses trabalhos se desenvolvem ou se relacionam com os trabalhos que as outras pessoas da equipe realizam. Também você vai ver que trabalhos são feitos conjuntamente por todos os membros da equipe. Isso é um exemplo de moldar a equipe gerencial. Também, se você tem que trocar uma pessoa ou demitir uma pessoa, é aí que você vai decidir isso. Também é um elemento de moldar a equipe gerencial. Depois, você vai elaborar a sua agenda estratégica. Ou seja, ao final daquele 1 ano, 2 anos, que você tem que se planejar como um tempo mínimo que você vai ficar naquela função, o que você vai ter entregado em termos de geração de valor e benefícios. Você vai começar a transformar a cultura da organização ou da sua diretoria ou da sua gerência para atingir aquele objetivo. Você vai gerenciar o seu conselho de administração, se você for o presidente da companhia, para que ele faça ou aprove aquilo que você precisa que seja aprovado. Você vai se comunicar em todos os níveis aí necessários e você vai evitar as armadilhas comuns aos cargos que nós vamos ver aqui quais são. Primeiro, perguntas de escuta ativa. Quais são as 5 coisas mais importantes a respeito da empresa que devemos nos certificar de preservar? E por quê? Ou seja, você está perguntando para a sua equipe o que ela julga ser mais importante, o que de melhor existe lá e que essa equipe quer que não se perca na troca da gestão. Depois, quais são as 3 coisas que mais precisam ser mudadas e por quê? O que realmente está muito ruim e tem que ser modificado? O que você mais espera que eu faça? Essa é uma pergunta muito legal, mas muito legal mesmo. E isso dá a chance das pessoas colocarem exatamente o que elas gostariam ou o que elas fariam se elas estivessem no seu lugar. Depois, o que eu poderia fazer que mais o preocupa? O que realmente você pensa que eu não deveria fazer nessa posição de poder que eu tenho? Depois, que conselhos você poderia me dar? Essas 3 últimas perguntas são perguntas que envolvem decididamente, definitivamente uma pessoa a você e ao que será feito nos próximos dias. Ou seja, o que você mais quer que eu faça, o que você imagina que eu não deva fazer de forma alguma, que conselhos você me dá com a pessoa que quer o bem da companhia e quer que eu me dê bem no cargo ou que as coisas funcionem a contento. O que você escuta? Respostas típicas aqui. O processo decisório tem que ser mais ágil.
Hoje tudo depende da matriz, ou seja, há muita burocracia, não se consegue aprovar nada facilmente. Não há consideração por melhores práticas na empresa ou no grupo, ou seja, melhores práticas, consideração por fazer o melhor, isso não importa, não há um amor verdadeiro pelo bem feito, ou seja, para que as coisas sejam feitas corretamente, desde que elas sejam feitas de qualquer forma, tá bom. Também não há qualquer reconhecimento relacionado a essas melhores práticas. Se a pessoa fizer ou não fizer, vai dar na mesma. Depois, a comunicação não é clara dentro da companhia, em todos os seus níveis. Não há organização na companhia, ou seja, tanto o organograma funcional da companhia é muito ruim, como os processos não estão estruturados. Não existem, por exemplo, reunião de diretoria, não existe um planejamento estratégico, não existe uma gestão de riscos, não existe uma matriz de alçada, não existe um pensar sobre a companhia. Tudo é feito no curtíssimo prazo e olhando somente aquele dia ou o dia seguinte, no máximo a semana. Há muita falta de informação. A informação não está estruturada dentro da companhia, ela não flui de uma maneira correta dentro da companhia. Por exemplo, não existe um orçamento anual, não existe uma análise do resultado mensal versus aquilo que se imaginava que se iria conseguir. Algumas pessoas sabem de pedaços de informação sobre a companhia. Uma sabe sobre o resultado, a outra sabe sobre a operação, a outra sabe sobre a contabilidade, mas isso não está integrado em elementos, em um relatório gerencial, por exemplo, ou em reuniões mensais onde se discutem os problemas da companhia. A matriz tem muita visão corporativa, no caso de grupos, ela não faz e não deixa fazer. O que se quer dizer com a matriz ter uma visão corporativa é a matriz só pensa nela, só importa a sede dela, ou as filiais, as regionais, que estão em outros estados ou outras cidades, não tenha qualquer importância, ou seja, ninguém dá qualquer importância sobre as necessidades das filiais da matriz. O não faz, não deixa fazer é a mesma coisa, não há qualquer autonomia nas regionais ou nas filiais da companhia. Depois, uma outra crítica muito comum é de que os diretores da companhia até hoje sempre foram pessoas que nunca saíram da sala, são pessoas muito ausentes e inacessíveis, ou seja, eles não circulam pela companhia, não se sabe o que eles fazem, não se sabe se eles fazem alguma coisa e se tem muito pouco contato com eles, ou seja, a companhia fica um pouco que largada às traças e na mão dos gerentes que não têm autonomia nenhuma. Todo mundo fica esperando aí e passa anos e anos esperando alguma coisa acontecer na companhia.